e humildes pedimos a Ti, ó Pai, Teu auxílio, que sigamos unidos, sem desvios, agradecidos, nos proteja, que assim seja. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. Com amor enfrentado, com a paz abranda os temporais, com a fé que sustenta e que nada te detenha, e humildes pedimos a Ti, ó Pai, Teu auxílio, que sigamos unidos, sem desvios, agradecidos, nos proteja, que assim seja. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. 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 Bom dia a todos. Isso, muito obrigado. A gente sempre agradece esse bom dia de vocês que vem realmente do fundo do coração, tá? Não precisa ser aquele bom dia baixinho, nem gritar bom dia, que a gente não pode atrapalhar serviços lá em cima, tá? Esse bom dia bem agradável está muito bom. A gente agradece porque a gente começa o trabalho recebendo essas energias muito boas de vocês. Vamos então assim, sempre pensando em Jesus. À medida que sentemos nos bancos, mentalizemos Jesus, mentalizemos a sua figura nos abraçando, nos envolvendo, para que possamos estar aptos cada vez mais a recebermos as energias das equipes desse trabalho. Bom, vamos a alguns recados. Nós temos o pedido do silêncio, tá? Vocês têm nos dado muita alegria com o retorno desse silêncio. Vamos sempre aqui no salão conversarmos baixinho. Se não conversarmos, vamos de preferência nos manter ligado em Jesus, conversar com Ele com muita serenidade. Desligar os aparelhos celulares, por favor, quem não desligou, desligue-os. Cestas básicas, a Casa de Paz e Amor em Jesus
continua solicitando a ajuda de vocês. Nesse ano, aliás, todo final do ano, precisamos dar um reforço para cerca de 420 famílias assistidas. São mais de 1.200, 1.300 pessoas, tá? De extrema necessidade. A casa não vai poder trabalhar nesse sentido da formação das cestas básicas como faz todos os meses durante o período de férias, dezembro, janeiro e fevereiro. Precisamos atender essas famílias durante esses 3 meses. Por favor, quem puder nos ajudar, as sacolinhas se encontram aqui do lado e também na entrada lá do salão. Quem puder nos ajudar, recolha a sacolinha, leve para casa. Puder trazer todos os itens, ótimo. Se não puder, traga o que der. 1, 2, 3, o que puder. Nem que seja um item. Alguém trazendo um aqui, outro ali, outro lá, dá para a gente ir aos poucos ir montando a cesta. Quem não puder ou mesmo não quiser nos ajudar, nós entendemos, é um direito, é um livre-arbítrio. Por favor, nos ajude fazendo as suas preces. Entrega das cestas básicas até o dia 10 de dezembro, por favor. Hoje nós temos no prato do dia contiglione. Oh, meu Deus do céu, viu? Justo para mim dar esse recado. Né? Contiglione, recheio de 4 queijos e presunto e queijo com molho ao sugo. Tínhamos também pão caseiro, não sei se ainda o pão tem. Na saída dos trabalhos, quem quiser adquirir lá na frente do salão. Os trabalhos de hoje vão se desenvolver da seguinte maneira. Leitura da mensagem Paulo Monteiro. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e mais a prece inicial, Paulo Aguiar. Palestra cujo tema é Semeadores do Amanhã. A palestrante é Rita Dadário. Ela faz parte da equipe de evangelização infanto-juvenil. Crianças e adolescentes de 2 a 17 anos de idade, aos domingos, das 9 às 9 horas, às 10 horas e 15 minutos. As vibrações gerais das águas e a prece de encerramento, Dona Ivete. A passividade, a Heleninha. Um aviso também muito importante, a Casa de Paz e Amor em Jesus está organizando o bazar de fim de ano, que vai ser realizado num domingo, dia 11 de dezembro, das 10 às 15 horas, aqui em frente, no estacionamento em frente ao nosso salão. Nós teremos moda feminina, masculina e infantil, roupas em geral, né? Equipamentos e acessórios para a informática, utilidades domésticas, pastel e fogaça. Tá? Tudo isso para quem quiser adquirir já no próximo dia 11 de dezembro. Um bom trabalho a todos. Desejamos também um excelente dia a todos que nos assistem pelas mídias sociais. Sejamos todos envolvidos por Jesus. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Bom dia. Vou estar lendo aqui mensagem do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, Irmão José. Caminho certo. Não te esqueças de que tua vida toma a direção dos teus passos. O caminho que percorres é o teus interesses e necessidades. Existem caminhos para os cimos e estradas para os abismos. Cautela-te contra atalhos, caminhos de aparência tranquila, mas repletos de desilusões. É penoso recomeçar a jornada depois de longo trecho percorrido. Certifica de que estejas no rumo certo. Facilidades extremas são indícios de caminhos sinuosos. Muitas pedras
De tropeço são degraus de ascensão, escoras para os teus pés. Não te apresses, passo a passo avança, sustentando a cruz. Saudade do bom dia de vocês. Bom dia, gente. Capítulo 17, Sede perfeitos, parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis aqui que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra, mas saindo o sol a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, que ouça. Mateus, capítulo 3, do versículo 1 a 9. Pai de amor e bondade, que eu possa aproveitar a oportunidade que eu mesmo escolhi ter de aqui estar, participando, trabalhando, ouvindo, aprendendo, que eu possa absorver as energias que tão carinhosamente o plano espiritual vai me ofertar. Que as palavras que aqui forem proferidas encontrem em mim a boa terra, para que possam florescer e dar frutos. Frutos esses que eu possa distribuir lá fora, na comunidade que convivo. Sabemos que o Senhor não retornará fisicamente mais, porque aqui deixou discípulos, como eu, você e todos que aqui estão presentes, que precisamos ser uma boa terra para florescer as suas palavras e em nós exemplificarmos o Evangelho. Então, que sejamos convictos, que sejamos apóstolos desse nosso Mestre Jesus, que tanto nos quer, que tanto nos ama, e que possamos ser um exemplo, pequeno que seja. Não há necessidade de ser nada absurdamente grande, mas que sejamos terra produtiva nas palavras de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Sob o olhar misericordioso do nosso Pai, roguemos ao nosso querido Mestre Jesus e a todos os mentores da nossa Casa de Paz e Amor, pedindo que iluminem as minhas palavras e os vossos corações, que estão aqui presentes e pelas redes sociais, para que nós possamos absorver o melhor da nossa palestra de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, o tema da nossa palestra já foi falado, é semeadores do amanhã. E falar de semeadores é o mesmo que falar da parábola do semeador. Ela está em Marcos, capítulo 13, versículo 18 a 23, mas também nós podemos encontrar no Evangelho de Marcos e de Lucas. Tudo passa, meus irmãos, tudo passa. Mas os ensinamentos do nosso Mestre permanecem. Séculos após séculos. E se essa parábola do semeador não for a palavra mais conhecida, é uma das mais conhecidas. Ela é considerada a parábola das parábolas. E de acordo com a leitura do nosso irmão sobre o evangelho dessa parábola do semeador,
nós percebemos que existem 3 elementos que compõem esse importante ensinamento, que é a semente, a terra, o solo, e o semeador, o qual vamos estudar agora. Primeiramente, nós vamos falar sobre a semente, fazer uma analogia, né? De quem é essa semente? É Deus, nós, o Mestre Jesus? Agora foi demais. Prontinho. A semente é a palavra de Deus, que ela deita a terra para germinar em nossos corações. É o nosso alimento espiritual. O Criador, ele não escolhe os seus filhos para serem instruídos, para serem orientados. A orientação divina vai ao encontro do coração de todos nós. E quem é a terra? Nessa parábola. A terra, o solo, é o nosso coração. Somos nós. Em algumas literaturas encontramos como o nosso corpo, mas é o nosso coração. Que após ouvir, assimilar, refletir, responde ao estímulo da semente que foi lançada à terra. E a terra, meus irmãos, é um prodígio de fecundidade. Basta deitarmos uma semente e ela se transforma num poderoso laboratório que trabalha incessantemente dia e noite. E nós não sabemos como isso acontece. O nosso irmão André Luiz deixou essa mensagem, que a natureza consubstância o santuário, em que a sabedoria de Deus se torna visível. Isso disse André Luiz, porque todos nós não sabemos o que acontece com a terra. Ela produz e é como se fosse um milagre comandado por Deus. E é da mãe terra, podemos chamar assim que é mãe, porque ela nos alimenta. É da terra que nós tiramos os nossos agasalhos, é da terra que nós tiramos os nossos medicamentos, os nossos móveis, as nossas casas, enfim, entre tantos outros que servem de abrigo para os animais e alimento também. E o nosso débito com a terra, ele é grande. Por isso nós devemos amá-la e preservá-la e tirar somente o necessário à nossa sobrevivência. E esses são os tipos de solo que foi narrado na nossa parábola do semeador. Beira do caminho, pedregal, que é a pedra, espinhal, os espinhos, e boa terra, que é a terra fértil. Os tipos de solo da parábola representam o nosso grau de evolução. Os solos que receberam as sementes representam o estado intelectual e moral de cada um de nós. E a parábola diz, Jesus explica que o semeador saiu a semear, lançou sementes na terra, e uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu as comeram. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que foi semeado no seu coração. Curiosamente, tudo que está à estrada passa despercebido na nossa vida. Nós passamos, somos atraídos, mas depois nós esquecemos, não lembramos mais. Depois, outra parte caiu em pedregulhos, onde não tinha muita terra e logo nasceu. Mas ao sair ao sol, se queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Este é o que ouve a palavra e a recebe com gosto, porém não tem em si raiz,
E quando lhe sobrevêm tribulações, perseguições por amor da palavra, logo a escandaliza. A pedra, ela é impenetrável. É difícil de vingar uma semente numa pedra. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos. Cresceram os espinhos e estes a sufocaram. O que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. Significa que o nosso mundo material, o materialismo, sobrepõe o mundo espiritual. E ela não vinga também. E o que recebeu a semente em terra boa, este ouve a palavra, e a entende, e dá frutos, e assim dá 100, e outros 60, e outros 30 por 1. É aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e em que ela produz frutos. Porém, de acordo com a terra é fértil, mas de acordo com as nossas bagagens evolutivas, as nossas experiências reencarnatórias, cada um vai dar um resultado diferente. Uns 60, outros 30, outros 100. E as crianças, nossas queridas crianças, como é essa terra no coração delas? As crianças, elas já reencarnam com a terra preparada, esperando a nossa semente ser lançada. Mas, se a terra do coração da criança não receber a semente até os 7 anos, é perdido o ensejo educativo na idade propícia à evangelização, a sementeira da evangelização. Depois dessa idade, as crianças continuam aprendendo, mas os corações já se tornam endurecidos, qual a terra ressequida, como a imagem. Como a imagem, desculpa. Então, nós precisamos ter um olhar cuidadoso com as nossas crianças. Desde o berço, lançar as sementes, que é a palavra de Deus, para que elas possam aprender dentro do lar. E depois trazê-las à evangelização, para que nós possamos, vinculados, juntos, trabalhar essa criança, trabalhar essa terra, para que ela se fortaleça e tenha êxito reencarnatório. E agora os semeadores, é o que eu estou fazendo aqui, semeando a palavra. À medida, meus irmãos, que nós aprendemos as lições, nós podemos semear. Podemos semear na nossa família, podemos semear com os nossos amigos, e depois que estivermos mais confiantes, nós podemos alçar voos e semear em outros campos. E o nosso grande semeador é o Mestre Jesus, que lançou a semente da árvore que dá frutos da vida eterna, atirada à obscuridade da Palestina, transformou-se e tornou-se um novo corpo cheio de fortaleza, cuja raiz se introduziu no coração dos seus discípulos. A palavra, meus irmãos, do nosso querido Mestre, brilha até hoje como um sol em nossas vidas, guiando as ovelhas tresmalhadas, os cordeiros perdidos do rebanho de Israel, à porta do aprisco, para restituí-los ao bom pastor. Tem um salmo, que é o Salmo 100, e esse salmo eu gosto muito, porque diz o seguinte: que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Todos nós que nos perdemos, um dia teremos que voltar ao pasto do nosso Pai.
E aqui um abismo entre Paulo de Tarso e Jesus. Havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Paulo, que é o exemplo do grande convertido de Damasco, se faz mais claro em nossos corações, a fim de que cada um de nós possamos entender o quanto nos compete a trabalhar por amor do Mestre Jesus. Nós, paulistas, nós temos o nome de Paulo em todos os nossos documentos, porque é o nome da nossa cidade. Não tem como esquecermos o exemplo desse grande semeador. Então, que façamos a nossa pequena parte. Semeadores em plena transição. Esses somos todos nós. Muitos de nós oferecem condições de espalhar essa semente em nome do Mestre Jesus, nos tornando fiéis servidores na sua seara bendita, levando lenitivo a tantos corações abatidos e sofridos nesse momento da pandemia, nesse momento que estamos passando. Todos nós, espíritos cristãos, fomos convocados para ser servidores pelo Mestre Jesus. E esses meus irmãos são semeadores do amanhã. Eu, como evangelizadora da Casa Espírita de Paz e Amor, tenho orgulho de dizer a todos vocês que a nossa ação evangelizadora espírita no Núcleo de Paz e Amor, ela conta com uma ampla ação de semeadores que primam por proporcionar espaços significativos e acolhedores de estudos e vivência da mensagem espírita, que desperta o interesse e a curiosidade das crianças, dos jovens e das famílias, de modo a fortalecer mentes, corações, mãos infanto-juvenis para o êxito reencarnatório e aproximar essas crianças ao nosso Pai, que essa é a nossa missão como tutores dos filhos de Deus, multiplicando cada vez mais os semeadores do amanhã, o da nova era. Cabe a cada um de nós trazermos as nossas crianças à evangelização. Quem tem netos, filhos, afilhados, sobrinhos, é muito importante trabalharmos essa terra desde cedo. E com a ação dos evangelizadores, nós nos fortaleceremos e faremos a diferença na vida dessas crianças, porque a mudança se faz necessária e agora. Essa é a fase que a criança ainda está em adaptação. Então, todas as experiências que ela passa, ela consegue trabalhar a reforma íntima dentro dela. Ela melhora, ela cresce nessa reencarnação e nas futuras reencarnações. Então, é muito importante esse nosso olhar, esse nosso cuidado, porque hoje, infelizmente, muitos pais estão deixando as crianças usarem o livre-arbítrio sem terem noção, sem terem condições. As crianças estão controlando as casas. Então, nós devemos impor limites, nós temos uma missão, nós temos as diretrizes e os caminhos seguros a proporcionar aos nossos filhos. Nós temos que conduzi-los. E é isso, meus irmãos, o que eu tinha para falar por hoje. Que vocês possam voltar para casa com essa semente em seus corações e refletir sobre qual terra nós temos em nosso coração e o que nós devemos fazer para trabalhá-la. Muito obrigado e um bom domingo a todos.
Que maravilha, não? A gente ouvir a jovem mãe falar sobre a evangelização infantil, a importância. Outro dia nós estávamos vendo um garotinho que devia ter mais que 4 anos. E ele falava, recitava a prece de Cáritas, não assim decorada, sabe? Ele falava com sentimento. A gente sentia que aquela criança estava sentindo aquilo que estava falando. A prece de Cáritas. E a gente vê quanto é importante, porque a criança tem assim, hoje, principalmente as de hoje, tem assim um raciocínio, uma inteligência fértil, né? E que nós teremos facilidade de encontrar um campo fértil também, para que eles possam aprender sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, que certamente eles levarão para o resto das vidas, não é? Então, que nós possamos ter essa possibilidade de internizarmos a lição que foi dada com tudo aquilo que nós viemos buscar aqui no Paz e Amor, não só para nós, mas principalmente para os nossos filhos, netos, sobrinhos, né? Então, agora chegou o momento em que nós vamos receber a benesse do passe. Vamos vibrar intensamente. Aqueles que não têm assim a responsabilidade de tomar conta das criancinhas, fechem os seus olhos. Sinto essa presença amorável de Jesus em si, porque os irmãos espirituais já estão nos observando e trazendo para nós aqueles tratamentos que nós precisamos. Já fomos tratados, já fomos medicados espiritualmente, e agora vamos receber essa benesse do passe, que fecha assim com muito amor, com muito carinho, todo esse tratamento que é advindo do plano espiritual para todos nós. Então, vibremos intensamente, com muito amor, com muito carinho, e vamos, principalmente nós outros que viemos com alguma enfermidade, com algum problema assim muito sério para ser resolvido, é o momento de nós nos interligarmos a essa espiritualidade, para que ela nos dê forças necessárias para vencer todos esses desafios que nós temos na vida, que são necessários para nosso engrandecimento espiritual. Então vamos vibrar com carinho, sentindo essa presença amorável, porque os médiuns estarão fazendo toda aquela vibração amorável, através do passe, que começa no alto de nossa cabeça, no nosso coronário. Nós vamos vibrar intensamente, para que essa luz advinda do plano espiritual possa penetrar através do nosso coronário, que se abre como se fosse uma flor de lótus, se abre como as flores da primavera. Vamos mentalizar essa luz adentrando o nosso coronário, passando pelo nosso frontal, onde nós temos aquela condição de visualização e de audição. Vibremos com muito amor. Vamos ao nosso laríngeo. E essa luz vai iluminando cada vez mais, não só no nosso perispírito, esses centros de forças, mas principalmente na nossa matéria, também sendo iluminada, sendo tratada pelos nossos mentores espirituais. Os nossos pediatras, junto das criancinhas, recebem esse tratamento também. E o nosso laríngeo também está sendo intensamente iluminado. O laríngeo e o cardíaco.
Então, vibremos intensamente pelas criancinhas, principalmente nessas épocas em que a temperatura muda assim de uma hora para outra. Vamos vibrar com muito amor pelas nossas crianças, nos seus brônquios, nos seus pulmões, para que recebam toda essa emanação de cura espiritual. Do cardíaco, nós passamos para o nosso solar, onde nós temos ali todos os órgãos em que nós transformamos o alimento. Muitas vezes transformamos esse alimento num remédio salutar, que as energias amoráveis possam penetrar nos órgãos físicos, essa irradiação de cura no estômago, nosso pâncreas, o baço, que são órgãos que são orientados pelo nosso centro esplênico. Nosso fígado, nossos intestinos, vibrando com muito amor, para que recebam essas radiações amoráveis. Passando pelo genésico, esse centro tão importante de criatividade, de respeito, de cura espiritual. Descendo pelas nossas pernas, vamos até a sola dos nossos pés, e esse fluido que advém da terra possa penetrar nos nossos pés, e subindo lentamente nós vamos até o básico, onde essa luz se transforma e vai subindo por toda a nossa coluna vertebral, atingindo vértebra por vértebra todos os problemas que a maioria das pessoas hoje tem, problemas de coluna, hérnia de disco, enfim. Vamos vibrar intensamente. Se nós já tomamos o nosso passe, vamos continuar vibrando com os nossos olhos fechados, para que nós possamos mentalizar com muito amor o nosso companheiro que está do nosso lado, na frente, no salão, lá atrás, não importa, que nós possamos ser essa fonte que oferta as suas radiações amoráveis a todos aqueles que mais precisam do que nós. Como disse a nossa amada irmã, que possamos ser o sal da terra, aquele sal que cura, porque quando nós sentimos falta dele, nós sabemos o quanto a comida fica insonsa, não é? E nós somos assim também, nós somos o sal da terra. Sem a nossa presença faríamos falta, porque nós já aprendemos o que é uma vibração, o que é uma prece dita com muito carinho, com muita fé, com muito amor. Então, que nós possamos continuar firmes e valorosos, subindo até o nosso bulbo, do bulbo novamente ao coronário, e assim nós possamos impregnar nas nossas células, nos nossos centros de forças todos, iluminados assim, e agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer por ter um lar, agradecer por poder vibrar pelos vizinhos, pelo bairro, pela cidade, pelo país, e muito além fronteiras, que nós possamos
fazer com que todo o nosso universo seja iluminado por essas luzes espirituais que fazem tão bem a toda a humanidade. Que nós possamos estar com um caminho, com passos céleres, para alcançar o caminho da paz, o caminho de luz, o caminho da evolução espiritual para toda a humanidade. Nesses tempos difíceis que nós vivemos e necessários, que nós possamos ter aquela humildade de pedir a Deus, nosso Pai, que nós possamos todos estar iluminados para fazer com que todos progridam ao mesmo tempo. E assim, auridos de tanto amor, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida. As nossas águas que estão aí do nosso lado, que elas possam receber, Senhor Jesus, toda essa irradiação de amor. Que todas as águas do nosso lar, dos hospitais, junto aos enfermos, enfim, onde haja um coração necessitando da nossa vibração, da nossa prece, que nós possamos ali estar, com os nossos pensamentos voltados para Jesus, para Deus, nosso Pai, para abençoar a todos. E assim, dentro dessa irradiação amorável, junto das nossas águas, porque nós sentimos a presença dos irmãos espirituais que vão nessas fontes de luz, através da natureza, através dos mares, através das cachoeiras, através dessas fontes divinas, trazer esse medicamento espiritual tão necessário a todos nós, para que possamos unir aos medicamentos ofertados pelos nossos irmãos médicos daqui da Terra, porque eles também são acompanhados e são intuídos pela espiritualidade quando necessário é nos medicar. Então vamos vibrar com muito amor e assim nós vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, todos nessa comunhão da família nucleana. Vibremos pelo paz e amor, para que nesses tempos chegados, que se aproxima do Natal, a grande festa cristã, que nós possamos já começar a fazer o nosso Natal aqui no Paz e Amor e ver aquelas criaturinhas que vêm buscar a cesta de Natal, o quanto que elas vibram, porque antes de receberem essas cestas, elas fazem o Evangelho junto com todos que aqui estão e vibram intensamente por todos nós. É lindo ver elas fazerem as suas preces e orando para todos os irmãos que vêm, que fazem parte da família nucleana. Nós que temos o contato direto com elas, sabemos o quanto elas, na sua humildade, no seu coração bom, pode vibrar e nós recebemos essas vibrações com muito amor, com muito carinho. E é através dessas vibrações que os irmãos espirituais hoje trazem a todos nós, os nossos franciscanos, os nossos amoráveis irmãos que trabalham conosco no domingo aqui no Paz e Amor. Que Jesus abençoe a todos eles e nos abençoe, nos dando paz e muita alegria. Uma boa semana a todos e que Jesus abençoe a todos. Vamos agora ouvir a mensagem espiritual trazida pela nossa irmã Helena. E assim, então, com os nossos corações emocionados e felizes, por tantas bênçãos celestiais que são espargidas intensamente sobre cada coração aqui presente. Enquanto a nossa companheira Rita
nos trazia as suas palavras que foram enriquecendo os nossos corações e os vossos corações. Estivemos retransmitindo junto a colônias espirituais a palestra tão enobrecedora que a nossa companheira nos trouxe nesta manhã de Evangelho Dominical. Equipes amoráveis se justapõem junto a este trabalho. Levamos a palavra do semeador, levamos a palavra da esperança, levamos a palavra da fé. E com isso, nessa retransmissão, junto a tantas colônias espirituais que puderam embebecer nessa fonte de luz, tantos espíritos que estavam colocadas nesta plateia de colônias espirituais, puderam, assim, contactar com as lições amoráveis do semeador. Estivemos junto convosco também, junto a este trabalho dominical que nos enternece os nossos corações e os vossos espíritos. Alimentamos, através dos fluidos magnéticos de cura, todo esse manancial que é projetada intensamente sobre este Evangelho. Equipes e equipes se postaram junto a vós. Analisamos a cada coração aqui presente. Estivemos manipulando remédios salutares. Vacinas são presentes, pois a onda epidêmica está. Vamos com coragem, vamos todos juntos reformular os nossos conceitos de vida e, através das lições do Evangelho, vamos edificar para que possamos continuar todos juntos na tarefa, na caminhada, em que um dia os vossos corações e os vossos espíritos puderam conhecer as lições amoráveis do Cristo de Deus. Que Jesus vos abençoe e assim espargimos fluidos magnéticos de cura por todo o salão, para que possam levar a paz, a calma, a coragem, a firmeza de pensamento, o equilíbrio necessário para prosseguirem nas vossas caminhadas de vida com paz, com serenidade. Que assim seja. Muito obrigada. Graças a Deus. E assim, vamos encerrando os nossos trabalhos, agradecendo sempre a presença de vocês. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Graças a Deus. Monte de luz, paz e amor em Jesus.